O MacBook Air M3 foi anunciado 6 meses atrás como a mais nova opção mais barata disponível dos MacBooks da Apple. Será que vale a pena levar esse modelo? Antes de falar a respeito de como esse aparelho se comporta em diferentes cenários, eu quero repassar um pouquinho rapidamente a sua ficha técnica. No quesito físico, o modelo segue o design inaugurado na geração anterior. Tela de 13.6 polegadas, resolução ali um pouco acima de Quad HD, brilho máximo de 500 nits, True Tone e cobertura 100% do espectro sRGB e DCI-P3. No mais, o aparelho todo é feito em alumínio, extremamente premium, como a gente já espera de aparelhos da Apple. Além de também a gente contar ali com um teclado retroiluminado, duas portas Thunderbolt 4.0, entrada P2 e MagSafe. Isso tudo num pacote com peso até que bem baixo, próximo ali dos 1.2 kg. O processador M3 encontrado no modelo mais simples é o M3 mais simples disponível em toda a Apple, por sinal, com apenas 8 núcleos e uma GPU com apenas 8 núcleos também. Eu rodei rapidamente o Geekbench 6 e o Cinebench só pra gente ter uma ideia mais ou menos do que significa ali o poder de fogo dessa CPU e GPU. Seguindo adiante, a bateria tem 53 Wh de capacidade e o carregador na versão mais simples é de apenas 30 watts. Por fim, a gente ainda tem Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4 alto-falantes e uma webcam 1080p. Cada um tem um uso diferente, e o MacBook Air pode ser uma opção interessante para diferentes tipos de usuário. Para facilitar um pouco o entendimento, eu vou separar esses tipos de uso em 3 basicamente. Começando com o mais simples e normal, o do cotidiano ali, navegação na web e coisas leves. Eu recentemente inclusive citei aqui no canal que eu tô fazendo um intercâmbio e eu uso diariamente o computador ali por volta de umas 3h30 de manhã cedo na aula, com um uso muito semelhante ao que muita gente vai usar ali para esse computador, que é basicamente ali navegação na internet e ali Word, Excel e coisas do gênero. Durante esse período normalmente o aparelho gasta apenas 20%. Não é um uso muito pesado, como eu falei, mas ainda assim isso é bem impressionante na minha opinião. O site Notebook Check, no review deles, conseguiram ali próximos a 15 horas em uso leve, o que é de fato muito bom. Na época do review, nenhum dispositivo Windows conseguia chegar numa autonomia tão boa quanto esse dispositivo aqui. Claro, desde então a gente teve ali os novos dispositivos com processadores Qualcomm, que estão querendo botar a Apple no chinelo. Porém, são dispositivos que acabaram de chegar e por muitas vezes custam até mais caro do que esse dispositivo aqui. Mas eu vou falar disso um pouco mais lá pra frente. Com relação aos 8 GB de RAM, algo que muita gente reclamou, com razão para alguns cenários que eu vou falar daqui a pouco, esse dispositivo aqui, pelo menos nesse cotidiano, nesse cenário mais básico, os 8 GB de RAM não fazem lá tanta influência. A memória SOP, né, que é aquele famoso parte do armazenamento separado para ser usado como memória RAM, meio que te ajuda e você não percebe o dispositivo tendo que recarregar as coisas em segundo plano nem nada do gênero. Nesse cotidiano, pelo menos no dia a dia normal, você não vai sentir falta. Passando para games, infelizmente isso nunca foi lá um forte de dispositivos da Apple. E depois da mudança da Apple para ali a Apple Silicon, né, dispositivos com processadores ARM, isso parece que até deu uma piorada. Olhando minha lista de games que eu tenho na Epic e na Steam, a gente tem pouquíssimas opções que rodam. E mesmo rodando, devido principalmente ali ao fato de eles terem que rodar em modo de compatibilidade através do Rosetta para poder traduzir x86 para ARM, mesmo se rodando, normalmente eles acabam com desempenho aquém do que a GPU deveria ser capaz de fazer. Mas eu não queria deixar essa sessão simplesmente vazia, portanto eu sim rodei alguns cenários de games, pelo menos sintéticos, para saber mais ou menos como essa GPU se compara nos melhores casos ali, eu diria. Quem sabe no futuro a gente tem jogos propriamente ditos trazidos por esse sistema, então eu acho interessante ainda assim dar uma olhada. Rodando o teste de FX Bench, tem alguns cenários diferentes que o aplicativo disponibiliza e eu rodei 3 deles. Comparando esses resultados com os resultados obtidos ali no Notebook Check em alguns reviews de outras placas gráficas, a gente vê que a gente tem basicamente 3 concorrentes próximos. A gente tem a AMD Radeon 780M, ali uma placa gráfica bem interessante, recente, emplacada na maior parte desses novos aparelhos portáteis que eles estão vindo querendo concorrer com o Nintendo Switch. A gente também tem a placa gráfica integrada na Intel, com 8 núcleos, e até uma NVIDIA GeForce RTX 2050.
Sim, em alguns cenários o dispositivo acaba se saindo um pouco atrás do que esses concorrentes, mas ele consegue até se sair na frente que mesmo a placa dedicada da Nvidia de entrada. Isso, na minha opinião, é bem interessante e dá pra ver mais ou menos, ter uma ideia ali do que essa placa gráfica, mesmo de sendo a de entrada, é capaz. Com relação a temperaturas, o modelo de entrada não vem ali com uma ventoinha, propriamente dita. O que significa que o modelo é sim extremamente silencioso, mas, principalmente nesses cenários um pouco mais pesados, o modelo acaba tendo que reduzir bastante a potência para não piorar e não danificar nada no dispositivo. Isso significa que, infelizmente, uma boa parcela dessa potência desse conjunto acaba sendo colocada para fora, sendo não utilizada mesmo. E é por isso que, inclusive, alguns modelos com o mesmo processador acabam entregando um pacote bem mais interessante. O MacBook Pro M3 mais barato, você já vê uma diferença bem legal ali na CPU. E ele também tem o benefício de vir com a GPU de 10 núcleos, a mesma encontrada também nos modelos Air de 15 polegadas, que além disso também dá um benefício legalzinho também em comparação com a GPU de entrada. Por fim, a gente chega na área pela qual muitos acabam procurando a Apple, que é ali edição de fotos e vídeos, né, criação de conteúdo no geral. O meu uso é mais focado no DaVinci Resolve, mas a gente vê que isso acaba sendo traduzido para diversos aplicativos semelhantes, como por exemplo o Photoshop. E olha, ele me surpreendeu bastante nesse aspecto. Para quem não sabe, mesmo os dispositivos de entrada desde a geração anterior, agora vem com aceleração de hardware para vídeos H264, H265 e ProRes, além de encoders e decoders e tudo mais. O que isso vai significar? No DaVinci Resolve, mesmo na versão gratuita que já tem essa característica habilitada, o dispositivo tem uma fluidez excelente nas timelines em 1080p ou até em 4K, quase nem dá pra ver tanta diferença se você subir a resolução. Isso é realmente muito impressionante. Para dar um exemplo, o canal MaxTech comparou um modelo semelhante a esse daqui a um Dell XPS 14, com um processador i7 de 155H e uma RTX 4050. E mesmo com especificações inferiores de hardware, ou seja, CPU mais fraca e GPU mais fraca em diversos cenários, principalmente no quesito da GPU, em edição de fotos no Photoshop e para edição de vídeo com DaVinci, o MacBook Air simplesmente se saiu bem na frente. No meu uso, mesmo tendo um PC bem mais potente em casa, esse dispositivo aqui para timeline se saiu muito melhor. Claro, se eu tivesse a versão paga do aplicativo, eu teria uma aceleração por hardware semelhante ao que esse dispositivo aqui está fazendo. Isso porque a minha AMD 6700 XT que tem no meu PC também tem aceleração por hardware de forma semelhante. E aí eu poderia tirar um pouco do gargalo da CPU e assim conseguir ali resultados provavelmente mais interessantes do que esse daqui. Dá até para ver mais ou menos como isso seria no quesito de renderização, por exemplo, já que naquele PC eu acabo conseguindo sim renderizar os meus vídeos bem mais rapidamente do que esse modelo. Isso é porque o DaVinci, mesmo na versão gratuita, já tem renderização com aceleração por GPU habilitada. Mas claro, isso é para os meus tipos de vídeos, no qual eu uso o H265, que é um padrão um pouco mais pesado e tudo mais. Então assim, isso vai depender muito do seu uso, mas de qualquer forma, mesmo sendo a versão mais barata disponível, ele ainda é um tremendo aparelho. Agora, uma coisa que sim, acabou me decepcionando um pouco, por mais que eu já esperava um pouco, é a questão de 8 GB de RAM para esse tipo de uso. No meu caso, quando eu estou editando vídeos, normalmente eu abro várias guias no Chrome abertas ao mesmo tempo, para poder, por exemplo, usar o OBS, gravar parte da minha tela enquanto eu estou editando, eu vou fazendo as coisas ali ao mesmo tempo. Isso porque eu nunca tive muito problema de ficar abrindo diversas abas, já que o meu PC tem 32 GB de RAM em casa. Porém, nesse caso, dá para perceber alguns gargalos, e é fato de que para você conseguir o desempenho mais otimizado possível, você precisa fazer uma coisa de cada vez. Então eu teria que preparar todos os vídeos gravados da tela e usar as abas na internet tudo bonitinho antes, e depois ir para edição de vídeo. O canal MaxTech novamente, inclusive, mostrou um pouquinho disso a respeito da diferença de desempenho, com várias coisas abertas no multitarefa, e a renderização de vídeo acontecendo ao mesmo tempo, e uma renderização de vídeo acontecendo sozinha. Dá pra perceber mais ou menos o gargalo. Agora, o que é fato é que 8 GB de RAM para um dispositivo desse preço é quase um absurdo, né? Por enquanto, vamos inclusive falar disso. No geral, o Mac me surpreendeu muito, e pra mim pode ter sido uma opção bem interessante por conta ali de ser um dispositivo leve, fácil de levar pra qualquer lugar, bom pra usar no avião e tudo mais, ao mesmo tempo que também conseguindo fazer boa parte do meu trabalho à distância de forma muito boa. Porém, eu adquiri ele aqui no exterior, por um preço ali próximo ali dos 6 mil, um pouco mais acima disso. Mesmo no varejo, ou seja, desconsiderando ali o preço super premium que a Apple cobra no site oficial, você vai
vai provavelmente pagar 8 mil reais no mínimo no Brasil. E aí é que vem a questão. Se você procura um computador leve, com uma boa bateria, os novos dispositivos da Qualcomm são basicamente a sua única opção para você ter uma bateria tão interessante. Porém, eles acabam custando até mais caro do que esse dispositivo aqui, então infelizmente por enquanto vou ter que deixar eles de lado. Seguindo então, você vai ter que sim abrir um pouco mão de bateria, mas você pode ter sim em contrapartida um custo-benefício mais interessante. Por exemplo, um Galaxy Book 4 360. Você vai ter o benefício de ter uma tela OLED Touch, uma CPU muito interessante, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD e um preço ali abaixo dos 5 mil reais. Se você acha 1080p muito pouco de resolução de tela e precisa de algo um pouco mais que isso, o Inspiron 13 da linha 7000 sai ali um pouco mais, com o i5 até um pouco mais potente, o 1340p, tamanho tão compacto quanto o Mac e tela 1600p. Agora, indo para um cenário mais diferente. Se você gostaria de ter algo um pouco mais potente, por exemplo, se você também quer jogar, além de talvez fazer edições de vídeo e tudo mais, se puder abrir mão um pouquinho da leveza e do tamanho um pouco mais compacto, a gente tem um Legion da Lenovo com i5 13420H e uma 3050 com uma ótima tela 2560 para 1600 com 165 Hz por ali na faixa dos 6 mil. Pelos 8 mil reais, que vai ser mais ou menos bem parecido com o preço desse daqui, dá para levar um Avel com um i7 de 13700H e uma 4060, um dispositivo que nem é tão mais pesado assim, ele fica ali um pouco abaixo dos 2 kg. No geral, o que o MacBook faz é conseguir um pacote muito interessante para quem quer leveza e edição de vídeos e fotos. Mas ele só faz sentido se você realmente souber que você não vai usar ele para nada além disso. Se você quiser jogar, realmente existem opções com custo-benefício muito mais interessante, já que na mesma faixa de preço você acaba sim conseguindo CPUs e GPUs mais potentes que podem ser usadas melhores para esses casos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima.